das perguntas que eu mais recebo nos comentários dos meus vídeos no canal é: Mocinha, por quanto eu posso vender esse produto? Mocinha, se você fosse vender esse cupcake, qual seria o preço de venda dele? E é por isso que hoje no vlog a gente vai falar um pouquinho sobre cálculo de preço, de venda, custo, lucro, alguns detalhes que são aparentemente um pouquinho mais chatos, mas são fundamentais quando a gente tem um negócio próprio. Sempre que alguém me pergunta por quanto ela pode vender algo, a minha resposta padrão sempre é: eu não sei, porque tudo depende dos ingredientes que você for usar e do lucro que você quer ter com o seu produto. Primeira coisa, quando você está vendendo alguma coisa, é fundamental você saber tudo que está embutido naquele produto. E primeira etapa, o que está embutido com relação a ingrediente? Quanto me custa aquele produto quando a gente fala de ingredientes? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma receita de cupcakes, e os exemplos que eu vou dar aqui nesse vídeo, eles vão ser genéricos, não foi nada calculado exatamente, são só exemplos, tá bom? Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma fornada de 12 cupcakes, para fazer aquela fornada de 12 cupcakes, eu vou ter que usar farinha, açúcar, manteiga, ou ovo, ou margarina, fermento, eu vou ter que usar leite condensado, provavelmente, eu vou ter que usar talvez um chantilly. Coloca num papel tudo que você vai ter que usar de ingrediente. E aí você vai montar uma planilha e você pode fazer isso na mão, numa agenda, num caderno, num computador, tanto faz a forma como você vai organizar essas informações. O importante é você ter todos esses dados claros para você e na sua cabeça. Você vai colocar primeiro o valor unitário daquele produto. Por exemplo, se eu uso numa receita de cupcake 3 xícaras de farinha de trigo, eu não vou comprar só 3 xícaras de farinha de trigo, 300 gramas, eu vou comprar 1 quilo de farinha de trigo. Ah, eu vou usar quanto? 300 gramas. Então tá bom, se 1 quilo equivale a 3,50, 300 gramas vai me custar X. E você vai fazer esses cálculos com cada um dos ingredientes. Mas mocinha, são centavos, tipo 0,001 centavo, por exemplo, pro sal. Não importa, coloca no seu caderninho, coloca numa planilha, porque cada centavo que você desprezar, no final das contas, no final de fornadas, dezenas de fornadas do produto que você for fazer para vender, pode dar diferença. Segundo item muito importante quando a gente fala de custo, o que está embutido naquele produto, que não é apenas ingrediente, como por exemplo, o lugar onde eu vou fazer, o lugar onde eu vou preparar. Eu vou alugar algum lugar, tem o preço do aluguel. Vou fazer na minha própria casa? Puxa, que legal, então tem o preço do aluguel. Ah, mas eu uso a luz, eu uso gás. Eu uso também a internet para divulgar as minhas receitas. Quanto que é de gás? Mas mocinha, são centavos, como que eu vou fazer esse cálculo? Faça uma estimativa. Não vai saber, é claro, o custo exato, mas, por exemplo, se a minha conta de gás vem por mês R$90, isso quer dizer que por dia eu vou gastar, em média, R$3 de gás. Se para fazer uma receita, por exemplo, da hora que eu entro na cozinha até a hora que eu saio com tudo pronto, pensando o tempo que fica frio, o tempo que eu decoro, o tempo que eu coloco na caixinha, tudo, quanto tempo eu levo? Vamos jogar pra cima. Ah, eu levo 6 horas. Tá bom, então você vai gastar aí, sei lá, X, R$1, menos de R$1, enfim, coloque no papel. Terceiro ponto importante quando você faz o seu cálculo de custo: embalagem. É caixinha? É papel celofane? É plástico filme? Vem um laço? É uma caixa craft? É uma caixa bonita e personalizada? Quanto custa a sua embalagem? Ai, mas mocinha, é pouquinho, eu compro um pacote com 100 unidades e é R$14. Coloca na planilha. Então cada embalagem sua vai custar 0, tananã. Coloca tudo no seu caderninho, você tem que saber esse valor. Então, no final das contas, você vai saber exatamente que quando você faz 12 cupcakes, por exemplo, os 12 vão te custar, incluindo tudo isso que eu falei, ou seja, ingrediente, estrutura, luz, gás e embalagem, vai te custar, por exemplo, sei lá, tô chutando. Vamos supor que eu tenho um custo de R$12 para fazer 12 cupcakes. Então, isso quer dizer que cada cupcake meu vai me custar R$1. Ah, legal, bacana, mocinha. Então, quer dizer que se eu vender tipo a R$1,50 eu já tô no lucro? Calma, porque entra um outro ponto muito importante que tem a ver com o seu tempo. E você também tem que colocar isso no papel. Quanto custa a sua hora?
Quanto custa o seu tempo na cozinha? Quanto custa o seu tempo mexendo aquela receita, cozinhando, preparando e decorando a sua experiência, aquilo que você sabe. E quando eu digo a sua experiência, é tudo. A energia que você coloca, o seu conhecimento, enfim, os testes que você fez anteriormente, que deram errado, e aí você finalmente está conseguindo fazer aquela receita certinha. Qual que é o valor da sua hora? Isso também tem que estar embutido no valor do produto. Isso não é o lucro. Tem gente que acha que o valor da minha hora de serviço já é o lucro, mas não é. É o custo. Mas como que eu faço para saber isso, mocinha? Você decide. Você decide realmente. Você pode tirar como referência alguns valores hora de mercado. Tanto faz. E os impostos? Também tem que colocar os impostos. Você vai emitir nota? Não vai emitir nota? Quanto que é o imposto? Coloca também o valor dos impostos no seu produto. O que sobrar é lucro. Por que é tão importante a gente colocar todos esses números num caderninho ou numa planilha? Eu conheci um casal uma vez, e isso é mais comum do que você imagina. Eu conheci um casal que eles vendiam pão de mel. Eles ficaram por 1 ano vendendo pão de mel. E só depois de 1 ano eles foram se dar conta que, na verdade, eles não só não estavam tendo lucro nenhum, ou seja, o valor que eles estavam vendendo o pão de mel era o valor praticamente de custo, como eles ainda estavam tendo prejuízo, ou seja, eles estavam tirando do bolso deles para poder fazer aquela receita. Eles estavam pagando para o cliente praticamente. E eles foram demorar 1 ano para perceber isso. Mas, mocinha, como que eles demoraram 1 ano para perceber isso? Simples. Quando você tem o seu faturamento daquilo que você vende e você mistura de alguma forma com a sua conta pessoa física, com a sua vida, você acaba não sentindo e você não faz esse controle exato do que entra, do que é da empresa e do que está entrando da sua vida, enfim, de uma outra fonte. As coisas se misturam e aí com isso, aquilo que você ganha, o seu faturamento, seja tudo aquilo que entra, o seu faturamento você já vai usar para comprar os ingredientes e você vai fazendo girar a sua empresa. E você não para olhar os números e se dá conta que, opa, eu estou no prejuízo. Por isso que é tão importante colocar todos os números no papel para saber realmente quanto te custa tudo e quanto você quer vender. Até para saber qual o preço mais competitivo que você pode ter para o seu produto. Puxa, se tem uma loja aí de shopping que vende um pedaço de bolo a R$10 e eu tô colocando no papel e eu percebo que eu posso vender a R$7 e ainda ter um baita do lucro, puxa, que maravilha! Eu vou conseguir colocar um preço extremamente competitivo, com um produto de excelente qualidade e ainda assim eu vou estar no lucro. Por quê? A empresa lá no shopping paga um imposto altíssimo, eles têm uma estrutura de locação que é muito cara, então por isso que o preço deles é mais alto. É um grande erro a gente só chutar o valor do nosso produto com base na concorrência. Porque eu não sei quais são os custos da concorrência. Então, se eu só levar em conta qual que é o valor de mercado e não colocar o meu valor no papel, primeiro que eu posso estar entrando num baita de um prejuízo, estar cobrando menos do que eu deveria, ou o contrário, você pode estar perdendo a oportunidade de ser extremamente competitivo com um preço muito justo, porque você está só seguindo uma tendência ou um valor geral da concorrência, e isso não é legal. Uma outra dica que eu quero dar muito para você que tem o seu negócio próprio é cuidado com a forma como você se coloca nas redes sociais. Como eu digo, cuidado quando um cliente bate o olho no seu perfil, por exemplo, do Instagram ou do Facebook. Tá claro para esse cliente o que você faz? Tá claro para o seu cliente o contato? Se esse cliente quiser entrar em contato com você, ele vai ter facilidade? Ou ele vai ter que dar muitos cliques para chegar no telefone, para chegar no e-mail, para chegar em algum site? Em marketing, em mídia, a gente usa um termo que chama Call to Action, que em português significa chamada para ação. Isso quer dizer o quê? Quando eu faço um post ou algum tipo de divulgação do meu produto, eu tenho que chamar o meu cliente para alguma ação. Faça sua encomenda no e-mail tal. Veja o nosso menu clicando no link acima. Clique no link da bio para ir para o nosso site. Ligue já e faça sua encomenda. Eu tenho que incentivar o meu cliente a tomar alguma ação, a tomar alguma atitude. Eu com muita frequência vejo alguns perfis incríveis no Instagram. E aí às vezes eu falo, nossa, que legal. E quando eu vou
enfim, no perfil ou mesmo no Facebook, não tem informação direito. Não tem, às vezes, um telefone, não tem um site ou uma página do Facebook com mais informações. Daí eu tenho que mandar um e-mail para pedir uma informação. Nesse tempo, o consumidor já desistiu. Ele já fechou a sua página e vai procurar uma outra empresa. É verdade, pode parecer cruel, mas as pessoas hoje em dia, elas têm muita pressa. A prova é que vídeos mais longos, normalmente no YouTube, tem menos retenção de público, ou seja, as pessoas elas aguentam muito menos para assistir do que vídeos mais curtinhos, porque as pessoas têm pressa, muita pressa. Então, não dê a oportunidade para o seu cliente ou para um potencial cliente para ele se cansar e ir embora. As informações têm que estar extremamente óbvias, gritando. Qual o telefone? Onde que estão os sabores? Quanto que custa? Tá no Facebook? Tá no meu Instagram? Onde que estão isso? Onde que estão essas informações? Tem que estar claro, senão a pessoa vai embora. Opa, não tenha dúvida, ela vai embora. Outra coisa, cuidado com as fotos do seu produto, principalmente quando a gente fala de alimentação, de comida, fotos claras, sem serem em tons amarelados. A gente tem que sempre lembrar que o protagonista, o foco é sempre a comida. Então, um ambiente muito clean em volta, a não ser que a sua proposta seja diferente, enfim, que seja uma proposta realmente diferente. Mas, de um modo geral, o legal é sempre deixar o alimento como foco e de uma forma muito clean, muito plástica, muito bonita. Você não precisa de uma câmera profissional, é só você pensar qual é a melhor forma e o melhor ângulo de eu mostrar esse produto. Tem uma seguidora aqui do canal, que é quase que uma amiga, ela tem um negócio de cupcakes e eu vejo as fotos dela e eu fico babando. A Laís, eu sempre olho e eu sempre escrevo pra ela, suas fotos são lindas. E assim, eu imagino que ela deve fazer essas fotos com o celular. Mas é uma coisa tão clean, tão bacana, com uma luz tão legal. Então é treino, é exercício. Bate uma vez, bate outra. Quando eu faço as minhas fotos das receitas que eu deixo no canal, eu bato às vezes 10, 15, 20 fotos para usar uma. E é isso aí. A gente faz várias fotos, muda a luz, vira o produto, tenta para achar o melhor ângulo e mostrar esse alimento, esse produto da melhor forma possível para o nosso cliente. E para finalizar, se você tem interesse em se formalizar, em emitir nota, enfim, se regularizar de alguma forma, existe o MEI, que é o microempreendedor individual. Quando você tem faturamento anual que é até valor X, por exemplo, você pode, e é muito fácil, literalmente. Eu já abri uma MEI uma vez, eu já abri também pro Thiago, meu marido. Você entra no site Portal do Empreendedor, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você coloca o seu CPF, você coloca as informações de qual que é o seu nicho, qual que é o seu ramo, e você abre um CNPJ e você consegue se regularizar, se formalizar em questão de minutos. Você não precisa de nenhuma contabilidade, você não precisa pagar para ninguém. É muito fácil você se formalizar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida ou se vocês querem que eu fale um pouquinho mais sobre esses assuntos de empreendedorismo quando a gente tem um negócio próprio, se vocês querem que eu fale um pouquinho sobre metas, sobre motivação, sobre organização, agenda de atividades, escrevam aqui embaixo para mim nos comentários que quem sabe eu faço um outro vlog no futuro falando um pouquinho mais sobre isso. Se você não é inscrito no canal, desce aqui a sua tela e já se inscreve. Aqui eu coloco receitas durante a semana e aos domingos sempre tem vlogs com conteúdo muito legal, que eu tô sempre muito preocupada em oferecer um conteúdo diferente para vocês e, acima de tudo, que complemente um pouquinho o que eu faço sempre ao longo da semana com as receitas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo